Nós vamos entrevistar o professor Hernan Shaimovich, que é professor emérito do Instituto de Química da USP, foi pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo, foi presidente do CNPq e foi um assessor muito especial da FAPESP durante muitos anos. Eu queria saber o que te motivou a vir ao Brasil, depois de formado no Chile, depois de Harvard. Vou fazer uma pergunta pessoal. Você já era casado na época? Porque muitas vezes as pessoas vêm porque tem uma namorada no Brasil, porque tem algum outro motivo além da ciência. Eu vim para cá muito jovem a conhecer a família brasileira. E além de conhecer a família brasileira, conheci a minha primeira esposa. Saí do Chile para ir para os Estados Unidos, mas antes parei no Brasil para me casar. E foi um casamento maravilhoso, num lugar maravilhoso, na rua Marquês de Abrantes, 99, que hoje é uma Casa da Cultura. Enfim, aí fui para os Estados Unidos, fiquei vários anos lá e voltei para o Chile, onde eu já tinha uma posição definitiva. Quer dizer, eu já era membro da Universidade do Chile. Eu fiz lá aquilo que era equivalente à livre docência, sentindo sempre a pressão da família da minha mulher, primeira mulher, para vir para o Brasil. E eu vinha para o Brasil sempre nas férias. Aí, passando por laboratórios no Brasil, primeiro passei pelo laboratório do Leopoldo de Meis, que era um bom amigo meu, e o Leopoldo queria muito que eu ficasse no Rio, que eu viesse para o Brasil e ficasse no Rio, porque ele ia sair para um postdoc na Alemanha, e ele queria que eu tomasse conta do laboratório dele. Aí, legal, tudo bem. Aí começa a pergunta, bom, tudo bem, mas aonde que eu assino? Aí, carioca é carioca, né? Ah, não fica preocupado, irmão, e tal. Mas, peraí, mas aonde que eu assino? Putz, irmão, querido, tal. Tudo bem. Aí, na segunda vez que eu vim, eu passei por São Paulo. Aí, o saudoso Alberto Carvalho da Silva me disse, você quer vir para o Brasil? Quero. Então, assina aqui. Então, essa foi, de certa forma, a história da minha vinda para o Brasil. Pressões familiares. Eu já tinha um filho, que, aliás, porque meu sogro era um cara mais ou menos importante no Brasil, meu filho já tinha dupla nacionalidade. Tinha sido inscrito no consulado e nascido no Chile. Minha mulher não se acostumou bem no Chile. E o Alberto me ofereceu uma bolsa FAPESP e dinheiro para pesquisa. E o papel estava assinado. Depois, o meu projeto passou por assessoria, foi aceito e eu vim para o Brasil. Então, tem motivos científicos, claro, mas a pressão familiar foi muito forte. Bom, aí quando o senhor chega no Brasil, eu queria que o senhor contasse assim, qual era o estado da arte, ou da ciência, da bioquímica no Brasil, e como é que isso evoluiu até o BIOC, como que foi amadurecendo até chegar a esse ponto. O estado, eu não vou falar do estado da ciência no Brasil, porque isso é uma outra conversa. Mas eu não cheguei na química, tá? Eu cheguei na Faculdade de Medicina. E na Faculdade de Medicina tinha gente maravilhosa e um espírito. Porque estamos falando de setembro do ano 69. Alberto casado, Isaías querendo ir para qualquer lugar, e os corredores do prédio da Faculdade de Medicina eram corredores do terror. Só que tinha Maunik,
que é um cientista maravilhoso e uma pessoa genial. Tinha o Timo Yari, o César, que me apoiaram até as últimas consequências. E eu tinha um laboratório no quarto andar, sozinho, porque o Alberto tinha sido casado. Então eu tinha espaço, tinha estudantes, tinha dinheiro da FAPESP, tinha uma centrífuga Sorval, uma das poucas que tinha na época, e comecei a trabalhar. E comecei a trabalhar tentando, desesperadamente, me isolar no meu trabalho. Que o espírito fúnebre não me atrapalhasse. Isso é absolutamente impossível, mas tudo bem. Logo depois eu me mudei para a Química, porque na Química, pelo menos, os corredores tinham mais luz. E apesar do sofrimento, o espírito era menos fúnebre. O estado da bioquímica, lamentável. E aí, como eu era recém-chegado e vinha com um pedigree muito melhor que a minha capacidade, o professor Lara, que era um sujeito muito especial, me convidou para participar na criação do projeto BIOC-FAPESP. Aí começa a minha integração científico-política, tá? Porque política já era desde que eu nasci, mais ou menos. Mas isso foi a primeira tentativa de mudar o status da bioquímica na cidade de São Paulo, que era muito ruim. Se a gente olha os resultados, deu muito certo. Muito certo. E deu certo por dois motivos. Primeiro, porque tínhamos que apresentar um projeto, e esse projeto tinha que ser avaliado por uma comissão internacional, da qual participava um prêmio Nobel, outro cara que era meio prêmio Nobel, enfim. Foi a primeira vez que um projeto faz esse percurso? Eu acho que foi. Mas um projeto desses aprovado dava status para um doutor recém-formado. E um status para um doutor recém-formado, em função da sua competência científica, era uma revolução na época. Porque eu não dependia do professor titular catedrático. Eu dependia da minha competência. E quando eu falo eu, não estou falando do Hernan. Eu estou falando de gente que... Bom, hoje já todo mundo está meio aposentado. Mas eu estou falando do Colli, eu estou falando do Rogério Meneghini, eu estou falando do Maia, que morreu cedo demais, estou falando do Armelin, e estou falando de eu, que éramos o último escalão da escada acadêmica e que, de repente, a gente tinha poder porque tinha boa ciência julgada pelo estrangeiro. Isso foi espalhando pela bioquímica do Estado. Isso foi uma revolução que modificou o nível científico e modificou o status acadêmico dos jovens. Essa era outra pergunta que eu queria fazer. Qual foi o legado do BIOC? Quer dizer, quando a gente pensa no projeto do programa Genoma, quando a gente pensa na rede Zika, quando a gente pensa na pesquisa com o coronavírus, a gente tem lá atrás... Sem o BIOC-FAPESP, nada disso teria acontecido. Tá? Eu não estou dizendo que existe uma dependência. O que eu estou dizendo é que tem uma história, tá? Que começa com o BIOC, que rompe com a ideia de que a FAPESP só podia apoiar pessoas ligadas a projetos, e começa uma época em que, além, fundamental, de apoiar pessoas ligadas a projetos, a FAPESP pode apoiar programas. Agora,
temos que ter muito cuidado de contar a história inteira. Como que nasce o BioFAPESP? Não foi Oscar Sala que de repente teve uma iluminação divina ou maligna, sei lá, e descobriu que tinha que fazer um BioFAPESP. Não, foi um diálogo entre a comunidade e a instituição, do qual eu participei. Com Lara, com Cilento, com Paiva, são nomes que provavelmente os jovens de hoje nem sabem quem são. Parêntese, porque ninguém conta a história. Isso é uma coisa bem terrível no Brasil, tá? Eu estou tentando recuperar isso, mas é um diálogo entre a comunidade e a instituição que avalia a necessidade de um programa. E não é uma iluminação divina de ninguém. É um diálogo. E esse diálogo pode acontecer, e está acontecendo até hoje, na forma em que a FAPESP avalia, pensa, discute e planeja programas. Então, o legado, tem vários legados. Tem o legado da bioquímica, que hoje existe, não existia. Tem o legado de os jovens sabem que sua competência lhes dá espaço e não seu título. Tá? E tem um legado de que a parte da comunidade, a comunidade inteira, pode dialogar com a instituição para criar um programa. Então, tem vários legados que eu acho que são importantes. Então, você é um grande divulgador de ciência, né? Não. Ou de políticas científicas, vamos dizer. Como é que você explicaria para um público leigo a importância das pesquisas que você fez na área de físico-química orgânica? Aí a gente vai ter que começar a brigar, tá? Eu adoro brigar. Isso eu sei. Porque eu aprendo, tá? A primeira coisa que a gente tem que definir é divulgação científica, tá? Quando eu penso em divulgação científica, eu penso num país de 220 milhões de habitantes. Eu penso numa sociedade brutalmente segmentada. Eu penso que justamente porque a sociedade é segmentada, os valores, o abecedário, a gramática, a linguagem são diferentes dependendo do segmento a quem eu me dirijo. Tá? Então, qual é meu referencial? Meu referencial podia ser, por exemplo, o pessoal que me rodeia. São todos universitários, todos doutores. Para esse pessoal, eu explico de uma forma. E digo, por exemplo, a primeira vez que se organizou um evento internacional sobre detergentes nesse continente, eu que fiz. E trouxe os melhores do mundo para discutir no Brasil o futuro dessa área de ciência. Então, essa é uma forma de explicar para os meus vizinhos que têm doutoramento, porque eles vão apreciar isso. E vão se dar conta da importância disso. Se eu vou na Sanremo e falo exatamente a mesma coisa, todo mundo vai sair antes de eu terminar a frase. Tá? Se eu vou na Febraban e conto exatamente a mesma coisa, todo mundo vai me perguntar se eu pirei ou eu saí há pouco tempo do psiquiátrico. O que eu quero dizer com esses exemplos que parecem tão absurdos? Eu quero dizer que a gente não sabe fazer divulgação científica. E quando eu digo a gente, eu digo a revista da FAPESP, por exemplo,
que é excelente para mim. É fantástica para a Maiana. É genial para todos os doutores do meu laboratório. Vírgula. Só. Ponto. Tá? Então, quando você me faz essa pergunta, eu tenho que te dizer o seguinte. Dependendo do segmento para quem eu estou me dirigindo, eu conto a história da minha vida científica de forma totalmente diferente. Porque quando eu faço divulgação científica, e eu não faço, eu estou muito mais preocupado com o meu público do que comigo. E para entender meu público é extremamente difícil. Tem pouca gente nesse país, Brasil, nos outros países é pior ainda, mas tudo bem, que entenda a linguagem da favela San Remo. E eu não chamo a favela San Remo de comunidade. É favela mesmo. E é uma favela sobre a qual a USP tem uma irresponsabilidade gigantesca. Tá? Porque sequer entende a linguagem de quem mora lá. Tá? E isso que vários funcionários da nossa universidade moram lá mesmo. E eu tenho discutido isso com eles. Então, quando você me pergunta como que eu transmito o que eu faço, eu digo, depende. O senhor tem discutido com eles? O senhor tem tido contatos ocasionais, programados? Com o pessoal que eu conheço do Instituto de Química, que morava na favela, agora não mora mais. E eu vou fazer ainda, não sei se eu vou ter tempo, um trabalho de pré-divulgação científica para tentar entender os valores de quem mora lá para eu poder fazer divulgação científica. Muito bom. Você teve sempre papéis administrativos muito importantes na FAPESP, no CNPq, na USP. Como é que você acha que você pode conciliar, qual a dificuldade de conciliar administração com pesquisa? Eu vou começar pelo começo. Tá? Como eu disse, eu estudei no Chile, num colégio público, que na época era o melhor colégio público do Chile, no qual estudaram praticamente todos os presidentes do Chile. Tá? Meu colégio foi fundado em 1810. E a missão do colégio era, independente da faixa social de onde viessem os alunos, formar lideranças nacionais. Tá? Era claro isso. Era formar cidadãos, liderança. Então, a gente tinha que estudar química, e eu adorava química. Tinha que estudar matemática, geografia, blá, blá, mas também tinha que fazer política. Então, eu comecei a fazer política séria aos 14 anos, porque eu era obrigado a fazer. Quer dizer, obrigado. Tinha uma disciplina que fazia com que a gente se propusesse a ser presidente de alguma coisa, mas para ser presidente de alguma coisa tinha que estudar alguma coisa. Então, não era... Mas todos os teus colegas faziam isso ou você já era um líderzinho? Não. Era uma matéria. Curricular. Se chamava Educação Cívica. Porque se você tem uma matéria que se chama Educação Cívica, é para fazer isso mesmo. Para entender o que é política e para entender que política não é só ler livro, mas se arriscar, se expor, fazer discurso. Bom, eu gostei, tá? E eu venho fazendo política desde então. Como conciliar as duas coisas? Maiana, eu não sei. Porque eu não posso dar regras.
por os outros. Eu sei e eu tenho certeza que, logicamente, eu abandonei o fazer política só os anos, basicamente, que eu estive nos Estados Unidos, onde minha dedicação era 12 horas por dia, 7 dias por semana, a fazer e pensar ciência, tá? Eu não tenho dúvida, olhando para mim, eu não quero generalizar, que tanto a política que eu faço quanto a ciência que eu faço sofreram por eu fazer as duas coisas. Tá? Quer dizer, eu nunca deixei de fazer ciência, nunca deixei de fazer política, mas provavelmente eu não cheguei a reitor porque uma parte de mim continuava fazendo ciência. E a parte de mim que continuava fazendo ciência não me deixou entender suficiente os caminhos do poder. Tá? Veja que na USP, eu, estrangeiro e tal, já era membro da diretoria da ADUSP em 1983. Então, eu sempre fiz as duas coisas. E certamente perderam as duas coisas, mas, por outro lado, eu acho que se tem algum amadurecimento em mim, é por ter feito as duas coisas. Se você começasse tudo de novo, você faria a mesma coisa? Ou você se dedicaria mais a um do que ao outro? Um dos problemas da história é que não dá para fazer experimento, Maiana. Dá para contar de uma forma muito esquisita o que passou ontem, sem entender de verdade que do jeito que eu conto o que passou ontem, eu esqueço que hoje eu sou uma pessoa diferente. Então, é muito complicado. Não sei. Eu sei, por exemplo, que se eu tivesse sabido mais biologia e não tanta química, eu estaria muito perto do prêmio Nobel. A enzima que eu descobri, com as propriedades que eu descobri, eu não me dei conta que ela fazia no organismo vivo. Conta um pouco disso, professor. De que enzima, que momento foi esse? Isso foi logo depois que eu cheguei no Brasil. Logo depois que eu cheguei no Brasil, eu fui um dos primeiros caras no mundo que entendeu as propriedades de uma enzima que na época se chamava fosfatase ácida de baixo peso molecular. Um nome totalmente ridículo para uma coisa que hoje se chama tirosina fosfatase, fosfotirosina fosfatase, e que controla um monte de fenômenos intracelulares, e o cara que descobriu isso ganhou o prêmio Nobel. Eu não me dei conta, me dá uma raiva até hoje. A minha mãe chorou quando se deu conta. Mas, enfim, veja, eu não sabia suficiente biologia para fazer a ponte. Quizá, quem sabe, de novo, não dá para fazer experimento em história. Se eu tivesse me dado conta, a minha história seria diferente. Mas não foi. E eu estou muito feliz da minha história. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse documento muito importante que você acabou de escrever para a FAPESP, né? Porque eu acho que isso... A FAPESP me pediu... A FAPESP não, foi o Pacheco. Representando a FAPESP, me pediu que eu escrevesse um pouco sobre o que eu penso da ciência quando você tem que ou precisa de fazer um planejamento estratégico para uma instituição como a FAPESP. Tá? E como eu tenho certa experiência de pensar nisso, eu aceitei o desafio
E basicamente o que eu fiz foi fazer o que eu acho óbvio, contar a história da FAPESP um pouquinho e a partir desse percurso imaginar duas coisas. Quais são os entraves para a ciência paulista e quais são as minhas propostas para o futuro. Então, esse foi um encadeamento reflexivo, tá? Aí o detalhe eu fui burilando durante algum tempo e resultou nesse documento que conta a história da FAPESP, tenta explicar em poucas páginas de onde que vem o sucesso da FAPESP e realmente esse Estado tem uma sorte, não é sorte, esse Estado tem uma visão, de vez em quando, extraordinária. Porque nenhuma pessoa pouco brilhante passou por cargo diretivo na FAPESP nunca. Quer dizer, todos foram diferentes. Você não pode comparar nem o presidente, nem o diretor científico de todas as diretorias. Todos tiveram cabeças diferentes. A cabeça do Alberto era totalmente diferente da cabeça do Brentani, tá? Que, pela sua vez, não tinha nada a ver com a cabeça do Brito, que, pela sua vez, é diferente de Luiz Eugênio ou do Zago, enfim, mas todos constituem uma elite intelectual que entende de ciência, e entende de Brasil e entende de São Paulo. Tá? Além disso, quando os cientistas que aconselharam, tanto na Constituição de 47, quanto na Constituição de 88, quanto na lei editada por Carvalho Pinto, sempre ele se aconselhou com cientistas, todas as pessoas se aconselharam com cientistas bons que tinham trânsito político. Tá? Quando fizeram a Constituição, a lei da FAPESP, a próxima Constituição, que não alterou a lei, alterou um pouco o regimento, foram fantásticos. Cada frase, tanto da Constituição quanto da lei, é um tesouro intelectual, porque marca aquilo que a FAPESP é, que é independente e responsável, que olha o cientista e o Estado e o contribuinte. Quer dizer, a lei é fantástica. Então, eu expliquei tudo isso bonitinho, eu acho. Aí eu comecei a pensar quais são os entraves sérios que a FAPESP tem. Na verdade, quais são os entraves sérios que a ciência tem com toda a ajuda que a FAPESP dá no Estado de São Paulo. E aí fui descrevendo os entraves. Tem entraves a nível federal. Eu acho, e eu posso estar enganado sempre, pouco, que a forma que a CAPES avalia a pós-graduação hoje atrapalha profundamente a pós-graduação no Estado de São Paulo. Por quê, professor? E por quê? Por uma razão simples. Tá? Todo orientador é obrigado a publicar um monte de papers com seu aluno, porque senão o programa baixa a nota. Espera aí. Quer dizer, todo orientador é obrigado a orientar bem seu aluno, a elevar o nível de seu aluno, a conduzi-lo por caminhos de uma ciência de impacto no mundo. E essa é a responsabilidade do orientador. A responsabilidade do orientador não é que o cara publique 35 papers, é outra história. Então, isso eu acho que atrapalha bastante. Eu não vou falar de quanto que o governo Bolsonaro atrapalhou a ciência nacional, porque isso é tão óbvio que por trás disso existe um projeto, tá? Não é por acaso que está acontecendo. Isso atrapalha porque a pressão sobre a FAPESP aumenta muito. Tá? O que mais atrapalha? Há 20 anos atrás, 23,
eu era pró-reitor de pesquisa, o reitor era o Jacques Markovitch, e eu escrevi um livretinho falando que tinha o título USP, uma universidade de pesquisa. Tá? Bom, uma universidade de pesquisa, e isso é verdade até hoje, paga salários, bem, paga luz, água, prédio, condições, e praticamente toda a grana, estamos falando da América Latina, nos Estados Unidos, para algumas universidades é diferente, para outras não. Estamos falando do Brasil, vai. Toda a grana para a pesquisa não vem da universidade, vem de fora. Tá? Em algum momento eu publiquei alguns artigos sobre isso, se a gente somava toda a grana que entrava na universidade, 25% ou 22%, dependendo do ano, sei lá o quê, era a grana que vinha destinada a projeto de pesquisa. Tá? Então, estamos falando de muita grana, tá? Porque a Universidade de São Paulo tem um orçamento da ordem de bilhões de reais e, portanto, uma universidade que se diz universidade de pesquisa tem que pensar que se 20% do total que é gasto por ano vem de projeto de pesquisa, não faz mal pegar 1, 2, até 5% do orçamento da universidade para apoiar os grupos que recebem 20% da grana que entra na universidade. Tá? Essa é uma universidade de pesquisa. As outras, inclusive a USP, se diz universidade de pesquisa porque a responsabilidade é do pesquisador, não é da universidade. Isso é muito divertido, tá? Eu acho que isso atrapalha a qualidade da ciência. Também. Também tem problemas internos à FAPESP, que também atrapalham. Por exemplo, só um exemplo. A FAPESP não tem, porque pensa que não é responsabilidade dela, uma atitude didática com a comunidade científica paulista. O que eu quero dizer? Se você lê um projeto apresentado à National Science Foundation dos Estados Unidos ou ao NIH, e se você lê um relatório de um projeto bem-sucedido, você vai ver várias coisas, inclusive a qualidade do projeto e a qualidade do relatório, que tem a ver com ciência, mas tem a ver com a sociedade também, o relatório. E o projeto tem que ter uma parte que explique em palavras compreensíveis para uma elite, pelo menos, porque o que eu pretendo fazer tem um impacto intelectual, ou social, ou econômico. Os nossos projetos, não estou falando da Maiana, tá? Então, não precisa ficar. Os nossos projetos, em média, são extremamente pobres. Pobres porque, às vezes, ninguém sabe o que o pesquisador ou a pesquisadora quer. Porque tem um blá, blá, blá infinito que não acaba nunca, que tem um monte de páginas. Eu ensino para meus estudantes o seguinte: se você não é capaz de resumir teu projeto, todo o teu projeto, numa única frase, você não sabe o que você está fazendo. Nós deveríamos ensinar como se faz um projeto. Nossa, desculpa. Eu de vez em quando me sinto FAPESP ainda, mas tudo bem. A FAPESP deveria ensinar com mais clareza como se faz um projeto, ensinar com mais clareza como se faz um relatório e obrigar que esse relatório tivesse pelo menos uma página que eu pudesse mostrar para todos os doutores
em ciências ocultas ou em filosofia, que é a mesma coisa. Não, desculpa. Meu filho é filósofo. Tá? Para um pessoal bem formado, por que aquilo que eu espero tenha resultado justifica o investimento do dinheiro do contribuinte paulista e, portanto, melhora ou o intelecto da humanidade, ou a economia paulista, ou a sociedade, ou qualquer coisa parecida. Nós, coletivamente, a comunidade, não tem a mais mínima ideia de como fazer isso. E eu acho que isso é uma exigência. E eu acho que isso obrigaria a fazer uma melhor ciência, por incrível que pareça. Então, em relação à política da FAPESP de não nos dar apoio administrativo. Eu sou absolutamente contra isso. Contra dar ou contra não dar? Contra dar. Por quê? Por uma razão simples. Eu vou repetir. Entre a FAPESP e as outras fontes de financiamento, a universidade recebe 20% a 25% do seu orçamento. É responsabilidade da universidade, que se diz Universidade de Pesquisa, dar condições para que toda a grana que a FAPESP investe na tua pesquisa seja bem usada. Espera aí, quando que as universidades vão pensar que não precisa contratar 300 mil pessoas? Precisa dizer, para certas funções, a prioridade é pesquisa. Não é administração central. Por exemplo, não precisa contratar muita gente. Veja que em 1998, 99, o Conselho de Pesquisa apoiou uma proposta nossa de só contratar técnicos especializados para projetos bem financiados. Essa medida tão bobinha poderia ter ajudado muito. E também temos que lembrar que o reitor da época, o professor Jacques Markovitch, almoçou com Maiana e outros colegas. Aliás, o menu estava bom, viu? Almoçou conosco para dizer: eu estou orgulhoso de vocês por ter ganhado um CEPID. Verdade. E eu prometo todas as condições para que todo o orçamento que vocês receberam seja bem usado, porque eu vou dar espaço pessoal. Tá? Isso daí é a atitude do reitor de uma universidade de pesquisa. Eu concordo totalmente, mas não acontece na prática. O Markovitch talvez tenha sido um dos que apoiou isso. Por acaso tinha um bom reitor de pesquisa. Mas tudo bem. Por acaso. Mas eu acho que... Deixa eu colocar as coisas de uma forma mais clara. Eu raramente coloco a responsabilidade dos problemas nos ombros dos outros. Eu acho que a responsabilidade dos pesquisadores e da FAPESP fazer essa mudança. Eu sou absolutamente contrário, rapidamente contrário, a FAPESP pagar a administração. Bom, e em relação, então, à isonomia salarial? Você sabe que na USP, se eu vir uma vez por semana e dar minha aulinha, ou trabalhar 7 dias por semana, o salário é igualzinho, né? A não ser aquela bolsinha que a gente tem do CNPq. Você não acha que a FAPESP também poderia ter uma política de bolsas de produtividade, já que a universidade... De jeito nenhum. De jeito nenhum. Acaba com a grana da FAPESP. Não, peraí. Putz, não. De novo, a responsabilidade de que a universidade se chame Universidade de Pesquisa é da universidade, não é da FAPESP. Pensar que a FAPESP vai arrumar todos os problemas da sociedade é morar em outro planeta.
O propósito da FAPESP é outro, está em lei e está na Constituição desde 47. Não é transformar as universidades. Os pesquisadores que querem transformar as universidades, que escolham um reitor que tenha na sua plataforma fazer aquilo que é necessário. É claro que isso é difícil. É claro que é muito difícil. Mas os pesquisadores que me desculpem. Descobrir uma coisa importante em ciência é muito mais difícil. Então, não. Há uns anos atrás, quando o Pérez era diretor científico, ele teve um programa de dar equipamentos E aí ele descobriu que nós não tínhamos rede elétrica para aguentar esses equipamentos. E ele disse, muito bem como você também acha, que isso era a contrapartida da universidade. Só que ele se deu conta que a universidade, segundo ele, não contraparte. E aí ele disse, bom, então a FAPESP, talvez era um programa especial, não era para sempre, decidiu investir em rede elétrica para a gente poder ter... Desculpa, esse programa se chamou Programa Infraestrutura. Infraestrutura, é. E foi muito bem aproveitado pelos diretores das unidades que entendiam o que era pesquisa científica. Tá? Outras unidades não aproveitaram nada. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu vivi isso. Quem era o diretor do meu instituto? Walter Colli. E, portanto, nós trocamos toda a rede elétrica, metade da rede hidráulica, e o professor Maia, que em paz descanse, parou de chorar durante um tempo, porque o problema da rede elétrica era eterno. Mas um programa de infraestrutura pontual é uma coisa. Bolsa para professor é para sempre. Professor, e como é que, e agora finalizando, como é que o senhor acha que a FAPESP deve olhar para o futuro? Quer dizer, qual é o futuro? Eu acho que essa pergunta não se coloca. Por quê? Porque a FAPESP está olhando para o futuro. Onde que dela deve Porque focar? a FAPESP está olhando para o futuro, está fazendo um planejamento estratégico e, a meu ver, está caminhando na direção certa. Isto é, manter sempre o apoio ao pesquisador individual, sempre. Porque muitas vezes as melhores ideias saem daí e, ao mesmo tempo e paralelamente, criar programas que sejam muito mais ambiciosos que os programas já criados. Um programa muito mais ambicioso que um programa já criado não quer dizer um programa mais caro. Quer dizer um programa diferente. Por exemplo, um programa que tenha um alvo socialmente importante, atingível dificilmente, isto é, risco, num tempo razoável, com um sistema de avaliação permanente, com lugares de avaliação de resultados e que deem lugar à associação de múltiplos atores que necessitem fazer ciência nova e de fronteira, mas que, ao mesmo tempo, a FAPESP tenha um olhar global sobre o programa e sobre o alvo que se quer atingir. Tem uma escritora economista, mulher, mãe, que eu adoro, que se chama Mariana Mazzucato, que tem escrito muito sobre isso e ela usa como exemplo. Por favor, entendam, exemplo quer dizer exemplo. O chegar à Lua dos Estados Unidos, que é, vamos chegar à Lua em 10 anos. Só que aí mudou tudo. Vejam,
o impacto que isso teve na física, o impacto que isso teve na mecânica quântica, o impacto que isso teve no meu celular. E como que se mudou toda a forma em que se faziam as licitações de qualquer coisa. E tudo isso coordenado e, por outro lado, agentes livres entrando por tudo quanto é lado, fazendo ciência de fronteira. E deu certo. Podia não ter dado. Essa articulação depende apenas de uma agência de fomento ou ela tem que ser mais ampla para esse caminho ser mais suportável? Eu entendi. Nenhuma agência sozinha pode determinar o alvo. O alvo tem que ser uma determinação da sociedade junto com a agência e certamente a comunidade científica. Tá? Então, alvo. Veja, nós estamos no Brasil, por incrível que pareça. Cadê o programa para construir casas nas favelas por um custo baixo, utilizando material biodegradável? Sei lá. Vamos fazer isso em 5 anos? Vai precisar de química pra caramba, de física pra caramba, de sociologia pra caramba, de grana. Sei lá, eu tô dando um exemplo banal, tá? Mas é concreto. E dá para fazer um cronograma, e dá para entender que todas as ciências vão estar envolvidas. Mas é um exemplo banal, que surgiu na hora. Como é que você acha que a gente pode motivar os jovens pesquisadores a investir no Brasil, quando os salários oferecidos lá fora são tão mais atraentes? O problema não é salário, Maiana. Ou condições de O laboratório? problema é a política nacional. Tá? Quer dizer, eu estou começando a pensar mandar meus melhores estudantes a fazer doutoramento fora. Mesmo sabendo que eles não voltam mais? Mesmo sabendo que eles vão voltar se tivermos condições para que eles voltem. Se não tivermos condições para que eles voltem, eles não precisam voltar. Como eu disse em algum momento, em algum jornal, no Brasil, nesse momento, não tem fuga de cérebros. Tem expulsão do cérebro, que é bem diferente. Eu não vou convencer a meu jovem brilhante que daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, se o Bolsonaro for reeleito, ele vai ter grana da FINEP para trabalhar, ou do CNPq para trabalhar em Alagoas. Porque eu não sou mentiroso. Complicado, né? Quero agradecer ao professor. Agradecer muito. Acho que foi uma entrevista muito rica. Aprendemos muito. Não sei se eu concordo com tudo, mas com a maioria das coisas. Não, você tem quase o dever de dizer, você falou uma besteira. Eu não acredito, mas tudo bem. Muito obrigado, professor. Foi ótimo, obrigadíssimo. Muito obrigado.